110 volts. 110 volts. Eu preciso realizar um trabalho de 110 joule para deslocar uma carga de 1 coulomb. E da onde vem o volts, professor? Joule por coulomb é o famoso volts, em homenagem ao Alexandre Volta. Na tela está aparecendo para vocês a fórmula do potencial elétrico. DDP, ou U, ou V, dependendo do enunciado, é igual trabalho sobre carga. Trabalho dado em joule, carga dada em coulomb, joule por coulomb é o volts. Então, um exemplo aí que está aparecendo para vocês é essa tomada de 127 volts. O que seria ela? Para fazer o trabalho para levar 1 coulomb. Então, ela precisa de um trabalho de 127 joule para levar 1 coulomb. Se eu aumentar o trabalho, 254, vou ter que dobrar a carga, 2 coulomb. Se eu triplicar o trabalho, 381 joule. E, claro, também tripliquei a carga, 3 coulomb. De qualquer conta, sempre vai dar 127 joule por coulomb, que o resultado é 127 volts. Superfície equipotencial ou equipotenciais. Imaginamos uma superfície dessa bola, como fosse uma carga. E ali dentro, carga positiva. Carga positiva sai do positivo e vai para o negativo, que tem as linhas de forças. Então, sai do positivo, a gente fala de afastamento, e a carga negativa chega de aproximação. Se eu tenho uma carga aqui e ela desloca para cá, desloca para cá, desloca para cá, e fica deslocando na mesma superfície, a voltagem vai ser a mesma. Por isso que é equipotencial. Igual, potencial igual, a voltagem igual. Agora, se eu entro dela ou fora dela, eu saio da superfície e vou para uma superfície superior, eu realizo um trabalho. Aí já não tem o mesmo valor. Percebam, se vocês perceberem em pilhas, tem na pilha o sinal de mais e o sinal de menos. Pilha 1,5 volts. Ela sai do maior potencial, mais 1,5 volts, e ela vai para o menor potencial, o menos 1,5 volts. Por isso que tem o sinal de mais e o sinal de menos na pilha. Eletrodinâmica. Corpos em movimento. Primeiramente, entender o que é corrente elétrica. Imagine um fio de linha. Um fio aí e passando uma quantidade de carga. Passou. Você pega um pedaço do fio, imagine que está passando. Tem uma animação aí para vocês. Está passando um monte de cargas ali. E você começa a cronometrar. Passou 500 cargas em 1 segundo. Passou 2.000 cargas em 2 segundos. E por aí vai. Essa quantidade de carga por segundo é a corrente elétrica. Então, olhando na fórmula, corrente elétrica I é igual carga sobre tempo. A carga é dada em coulomb, o tempo é dado em segundo, coulomb por segundo é o ampere. Como 1 ampere é muito grande, nós trabalhamos com outras unidades, miliampere e microampere. Lembrando que o mili vale 10 a menos 3 e o micro vale 10 a menos 6. Agora, pessoal, uma parte muito importante da eletrodinâmica, as leis de Ohm. Primeira lei de Ohm e a segunda lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, para que serve? Imagine uma intensidade de uma corrente muito alta. Eu preciso fazer uma oposição à corrente elétrica. Para isso, eu coloco um resistor. Qual é a função do resistor? Fazer oposição à corrente elétrica. E o resistor, geralmente de carbono, ele aquece. Então, ele se transforma em efeito Joule. Se vocês verem aí na tela, alguns desenhos de resistores. A intensidade da corrente elétrica que percorre um condutor é diretamente proporcional à diferença de potencial e inversamente proporcional à resistência do circuito. A primeira lei de Ohm é a lei do Uri. U igual a R vezes I. U é quem? Atenção, volts. O R é quem? É o resistor dado em Ohm. Esse símbolo aí para vocês que é o ômega minúsculo. Parece uma ferradura. E o I, a própria corrente elétrica que é dado em
ampere. Então, volts por ampere é o famoso ohm. Tudo bem? Tem o resistor ôhmico e o não ôhmico. Se você for analisar o gráfico, o U é no eixo do Y, o I é no eixo do X. A própria reta é o resistor. Se o resistor vem somente numa reta, nós chamamos de resistor ôhmico. Se na reta fizer uma curva, começar a fazer uma curva, é um resistor não ôhmico. Essa é a primeira lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, da resistividade do material. Você imagine um fio, exemplo, chuveiro. Você tem lá teu chuveiro, sai 2 fios do chuveiro, tem o terceiro que geralmente o povo nunca liga, que é o terra, e sai da sua parede também 2 fios. Fez o contato, passa uma fita isolante, passa um certo tempo, quando vê aquele cheiro de queimado. Fala, nossa, tá cheirando queimado, acabou meu banho, deixa que o próximo se vire. Aí, o que resolve? Coloca um conector de cerâmica, aí não deu mais problema, não queima. O porquê que isso acontece, gente? Do material. Imagine, do chuveiro está saindo 2 fios, da sua parede 2 fios. Deu contato? Deu contato, mas perceba que a grossura do fio, que nós chamamos de secção transversal, a grossura do fio, um é maior que o outro. Imagine uma porta e uma sala, um monte de gente na sala, e todos irão passar ao mesmo tempo pela porta. Eles vão se afunilando e vai se apertar. Se apertando, se aquece. Aquece o fio. Então, precisamos também de fios da mesma área para dar contato. Não é só ligar para dar contato. Tem que saber o fio que está ligando, a área do fio, né? E aí entra a segunda lei de Ohm, da resistividade. Eu preciso do comprimento do meu resistor, preciso da área dele e do material. Pela fórmula vocês estão vendo aí, R igual Rho, que parece um pezinho, vezes L sobre A. O L é o comprimento dado em metros, o A é a área dada em metros ao quadrado. O R é o resistor dado em Ohm. E o próprio Rho vai ser quem? Ohm metro. E tem uma tabela para vocês aí de alguns materiais. Associação de resistores. Para que serve a associação de resistores? Fazendo uma análise. No mercado, você precisa de resistor de 1 ohm, 2 ohm, seja o valor que for. Tem certas circunstâncias, certos circuitos elétricos que você irá fazer que não tem esse valor no mercado. O fabricante não fez isso. Então você necessita o que fazer? Associar eles. Ou eu associo em série ou em paralelo, ou faço uma associação mista, série em paralelo. Como é que fazemos uma associação em série? Ligo positivo com negativo, positivo com negativo. Na tela está mostrando para vocês aí um resistor positivo e tem o negativo ligando com o outro. Essa é uma associação em série. Fazendo as contas e fazendo a relação lógica, vai ter mais resistores para fazer uma resistência. Então, o que você faz? Você soma todos os valores desses resistores. Por isso que está mostrando para vocês aí. Associação em série, o que você faz? Você soma todos. A resistência total ou equivalente do enunciado é somar o R1 mais o R2 mais o R3, somando todos. Lembrando que a corrente elétrica que vai passar por esses resistores é a mesma, ela não muda. É a mesma resistência. E a tensão? Eu vou ter uma tensão para esse resistor, vou ter uma tensão para o outro resistor e uma tensão para o outro resistor. Supondo que estamos trabalhando com 3 resistores. Eu vou ter uma tensão total, chutando 90 volts. 30 volts para esse, 30 volts para esse, 30 volts para esse. Agora, este desenho mostra um em paralelo. Como é que é a ligação do em paralelo? Positivo com positivo e negativo com negativo. Aí que eu ligo total. Percebam que a tensão total é a mesma para todos. E os resistores em paralelo, você faz essa soma fracionária que está aí para vocês. 1 sobre equivalência total é igual a 1 sobre resistor 1, mais 1 sobre resistor 2, mais 1 sobre resistor 3 e por aí vai. Quando os resistores estão associados em paralelo, a soma de todos eles tem que dar menor que qualquer um deles. Exemplo,
Vamos supor que lá um resistor deu 3, o outro vale 2 e o outro vale 1. A resistência total deles tem que dar menos que 1. Não pode dar entre 1 e 2. Se você fez isso, sua conta está errada. A resistência equivalente tem que ser menor. Então, prestem atenção nisso. Na casa da gente, né, as ligações são feitas em quê? Em série e em paralelo. Qual que é a diferença disso? Em série, a corrente elétrica passa por todos. Se queima uma lâmpada, as outras apagam. No Natal, Pinheirinho, as lâmpadas de Pinheirinho, apagam uma, perceba que uma faixa apaga. Ele tem que ficar descobrindo qual que é. Ligou, acende todas. Na sua casa, se apaga uma lâmpada, apaga as demais? Não, porque a tensão está sendo dividida para todos. E lembrem, as tomadas da sua casa estão tudo em paralelo, porque tudo é 127 volts. E você compra equipamento de 127 volts. Então, você não vai comprar um equipamento de 50 volts, outro de 30. Você compra um equipamento de 127 volts e liga na tomada de 127 volts. Então, por isso tem que tomar cuidado. Não usem o T, gente, para ligarem todos os equipamentos simultaneamente. A função do T ou do Benjamin é o quê? Só facilitar a tua vida. Liga o equipamento, sua televisão, liga o som, DVD, só para conectar. Não é para ligar os 3 simultaneamente. Não faça isso. A ligação está em quê? Está em paralelo. Resistência equivalente. Acontece o quê? Diminui a resistência. O que acontece com a corrente elétrica? Aumenta. Aumentando a corrente elétrica, esquenta. Dependendo da circunstância do teu Benjamin ou T, queima, pega fogo. Na pior das circunstâncias, usa o quê? Um filtro de linha com um fusível. Então, percebam, gente, numa resistência em paralelo, associação estando em paralelo, a corrente elétrica vai para um, vai para outro e vai para outro. Você faz a somatória das suas correntes elétricas para dar a total. A tensão é a mesma e a resistência equivalente tem que ser menor que qualquer uma delas. Agora iremos falar um pouco sobre o eletromagnetismo, que é a parte da eletricidade com o magnetismo. Primeiramente, magnetismo. O ímã. Acredito que muitos já viram o ímã. Ele tem um polo norte e tem um polo sul. Se você quebrar o ímã, o que vai acontecer? Vai ficar só um polo norte e outro polo sul? Não. Falamos da inseparabilidade dos polos. Se eu quebrei o ímã, claro, a intensidade do campo magnético vai ser menor, mas ele vai criar novamente um polo norte e um polo sul. E o outro também, um polo norte e um polo sul. Se eu quebrar novamente, a mesma coisa. Por isso que falamos da inseparabilidade dos polos. Gente, aparecendo para vocês na tela aí, o planeta Terra. O planeta Terra seria um gigantesco